Hoje vamos ver a esquecida doutrina da separação. Eu já ensinei isso para vocês? Não, então deve ter esquecido também. A esquecida doutrina da separação. Já devo ter falado, pincelado sobre isso, mas acho que especificamente sobre isso não. Atos 20, 28. A gente vai ver uma doutrina chamada doutrina da separação, que era muito comum, especialmente entre nós, pelo menos até meados dos anos 50, quando ela foi caindo no esquecimento. O que ela basicamente? Que nós não podemos caminhar junto em comunhão com pessoas, instituições, movimentos que ferem a doutrina bíblica. É algo necessário para a igreja, para a sua santificação, é que ela se separe, né? A unidade deve ser baseada na verdade. A gente viu isso no EBD, né? Cristo ora pela unidade do seu povo, só que santifica-os no que? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, não pode haver unidade sem verdade. Não pode haver unidade pela unidade. Deve ser baseada na verdade. Ali em Atos 20, 28, diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Temos aqui uma afirmação do apóstolo Paulo, demonstrando primeiro, as escrituras nos mostram que haveriam falsos mestres na igreja, vindo de fora e vindo de dentro da igreja. Olha o que o texto fala aqui, que depois que ele partir, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Então, gente de fora, que não é regenerada, vai entrar na igreja, e essas pessoas são lobos cruéis, para contaminar a igreja. Mas, no verso 30, ele fala o seguinte: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos para quem? Para eles mesmos. Então, haveria um ataque muito cedo, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, homens vindo de fora e homens saídos de dentro. A ideia que a gente tem que a igreja primitiva era uma igreja livre de problema não é verdade. Uma igreja que foi extremamente atacada por heresias, por falsidades. Então, por isso que a gente tem que ficar na escritura. Por quê? Porque a ideia católica, não, mas se um pai da igreja falou, a gente vai acatar, né? O que eu falo? Se um pai da igreja falou e a Bíblia concorda, aí a gente vai acatar. Por quê? Porque desde cedo já havia problema, né? Já havia problema nas igrejas. Aqui a gente vê que na época do apóstolo Paulo, assim que ele morresse, já ia ter um ataque. Só que mesmo antes de ele morrer, a gente vai ver Paulo lutando contra a heresia. O pessoal lá está vendo o anjo lá em Colossos, lá em Corinto o pessoal não crê mais na ressurreição dos mortos. Então havia um problema. Vamos abrir ali em 3 João. 3 João 9 e 10. 3 João 9 e 10. Aqui a gente vai ver o início do sistema episcopal de governo de uma igreja. O que é isso? É o sistema em que o homem se arroga o bispo soberano da comunidade, né? Aquele que manda e desmanda. Esse sistema é o embrião daquilo que no futuro se tornou, vocês sabem o quê? Exatamente. Nem sei se posso agora falar essas coisas, né? Está mudando tudo, né? Se tornou o embrião do sistema romanista papista. Tenho escrito à igreja, verso 9, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, a primazia, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e lança-os fora da igreja. Aqui, o que o Diótrefes fazia? Você achava o dono da igreja? Isso na época do apóstolo João. João estava vivo. Ele peitava João enviava missionários para a igreja, ele fazia o quê? Nós não aceitamos esses missionários, eu não aceito. E quem recebesse esses missionários, ele ia excluir da igreja. Ele mandava na igreja, sozinho. A gente vê aqui, então, uma corrupção já
do sistema congregacional de igreja. Já tem uma corrupção muito cedo. Então a ideia aqui, foi só agora, não. Desde cedo. Desde cedo. A antiguidade de uma igreja não significa que ela é santa, nem apostólica, nem una. Pode ser de uma cidade, mas não quer dizer que ela é uma igreja santa. Então, a Escritura mostra que desde cedo, desde muito cedo, haveria corrupção. Quer ver uma coisa interessante? Deus criou o mundo. Lá, aí criou Adão e Eva. Demorou muito para a coisa degringolar? Não, né? Aí, eles são expulsos do paraíso. Aí tem 2 irmãos passeando lá. O que ocorre? Um mata o outro. Então a gente vê que a depravação, a corrupção humana, não precisa de tempo. Ela pode ocorrer muito cedo, e de fato ocorreu muito cedo na igreja primitiva. Tem um livro ali que eu esqueci de pegar, chama Contra as Heresias, de Irineu de Leão, no ano 175. É um livro desse tamanho, que ele escreveu para combater as heresias. Tem cada heresia maluca ali, que eu falo, como é que as pessoas criam nisso? Né? E o próprio Irineu defendia algumas heresias também já. É um certo sacramentalismo, que a coisa vai degringolando. Segundo ponto, a gente entra na questão da separação. As Escrituras nos mostram que estes falsos mestres teriam uma aparência de ovelhas, mas não são regenerados. Mateus 7,15. Porque o que se tem hoje? Se você tem o nome de evangélico, levanta a mão e canta música gospel, então é uma igreja. Não é? Não, mas ali está escrito igreja, ué. Eu posso então botar açougue e vou vender tofu. É um açougue? Não é? Não é um açougue. Não é? Então não é porque tem o nome de evangélico, de igreja, que de fato é igreja. Então a gente fica um pouco nesse problema. Por quê? Porque vindo de outra denominação, que foi batizado, mesmo corretamente, a gente tem que ver que tipo de denominação ele veio. O que ele acreditava, né? O que ele achava quando fez. A questão da ceia também. Por que a gente tem essa restrição? Vai tomar ceia quem entende o que está fazendo. Não é porque a gente se acha melhor, porque nós entendemos, nesse mercado da fé que existe, que nem tudo que se diz evangélico é evangélico. Ali em Mateus 7,15, deixa eu ler aqui para os irmãos, diz o seguinte, né? Acautelai-vos. Ele fala para ficar relaxado? Não, acautelai-vos. Porém dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou o figo dos abrolhos? Aqui é algo interessante. Eles vão querer parecer ovelha, mas quando eles falarem, aí a gente vai ver uma diferença. Quer ver uma coisa? Eu acompanhei uma entrevista de um pregador batista muito famoso, que tem uma igreja de milhares de membros em São Paulo. 1h e pouco dessa entrevista. E esses falsos mestres, que parecem ovelhas, mas são lobos, eles falam muito do amor. Aí ele falando, né, que ele não consegue mais ter a leitura que ele tinha das Escrituras, né, que doutrina não é um conjunto de crença, é só viver. E ele não estava sendo ignorante, estava torcendo deliberadamente o texto, porque ele sabe que nas Escrituras tem a fé, pode ser a fé, a confiança, né? E a fé pode ser a fé conjunto de crença, como Judas fala, uma fé que de uma vez foi dada aos santos. Está falando de conjunto de crença. Então, ele que é muito inteligente, ele estava torcendo deliberadamente. Aí no final da entrevista ele foi perguntado assim, mas a sua igreja é inclusiva? Isto é, a sua igreja aceita pessoas do mesmo sexo? O que um pastor sério falaria? Olha, as pessoas podem frequentar à vontade, não tem nenhum impedimento em relação a isso, mas membresia não, né? Aí ele tentou se sabonetear, escorregar, olha, lá pode vir frequentar quem quiser. Aí o entrevistador, não, eu perguntei se essas pessoas têm direito a voto, são contados como membro, assumir funções na igreja. O cara foi direto. Aí o que ele falou? Aí mostra todo o caráter do lobo devorador. Ainda não. Levei isso à igreja, mas entendi que a igreja não estava pronta para aceitar isso ainda. O que ele quis dizer? Tentei levar a igreja, tem gente velha na igreja, conservadora, que não deixou isso passar, vou deixar eles morrer, daqui a 10 anos eu coloco. Isso é um lobo devorador. Né? É um lobo devorador, é uma igreja bem grande, né? Com águas brancas, né? Lá em São Paulo. Né? Isso é o quê? Um lobo. Nota que fala como ovelha, fala do amor, a inclusão, as pessoas não podem ser rejeitadas, muito bonito, tá?
que a Bíblia, não, a minha leitura é um pouco diferente, né? Tá, mas a sua igreja aceita? Olha, ainda não, mas vai aceitar um dia, ainda vai aceitar. Então a gente vê que esses falsos mestres, eles têm uma aparência externa de ovelha, mas eles não são regenerados, eles parecem. Eles falam um pouco, eles falam alguns, né, até são moralistas, falam contra o aborto, falam contra a promiscuidade, mas estão dizendo para a gente, se você der o valor referente ao mês de aluguel, Deus vai te dar uma casa. Isso eu escutei um pregador muito famoso, que hoje não tem mais bigode de falar, né, escutei, se você der o mês de aluguel, Deus vai lhe honrar dando uma casa, mas tem que fazer com fé, porque o carro risca a pessoa dar e não receber a casa, até porque não fez com fé. Então, eles vão parecer que vão pregar o amor. São lobos devoradores. Eu sempre falo, se você não conhece nenhum falso profeta no meio evangélico, ou você é um falso profeta, ou você está sendo enganado por um. Não tem como não conhecer. Terceiro, as escrituras mostram que os falsos mestres iriam abandonar e modificar a doutrina de Cristo conforme revelada nas escrituras. 2 João 9:11. Aí a gente começa a entender, por que doutrina da separação? Eu posso andar com todo mundo que se diz cristão? Posso ter comunhão com todo mundo que se diz cristão? Será que eu posso? Será que essa é a vontade de Jesus? Lá em 2 João, deixa eu abrir, 9:11, diz o seguinte: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Aqui, só até o 10. Depois eu vou ler o 11 mais à frente. Olha que coisa interessante. Aquele que prevarica, né, para bainon, né, aquele que coloca ao lado, aquele que trai por interesse o quê? A doutrina de Cristo. Aquele pregador, ele durante tantos anos, ele pregou fielmente, mas agora ele parece estar negando as coisas de Deus. Quem não persevera na doutrina de Cristo, não tem a quem? A Deus. Não tem a Deus, nunca teve a Deus. O falso mestre, ele pode até começar sendo bíblico, só que o fruto vai mostrar. E ele vai prevaricar, né? Ele vai usar de sua influência como mestre para modificar a doutrina de Cristo. Ele vai fazer isso. Por que ele vai fazer isso? Porque ele não tem o Pai e não tem o Filho. Isso é importante nós entendermos, né? Os falsos mestres vão abandonar e modificar a doutrina de Cristo. Por exemplo, a minha leitura em relação ao casamento hoje em dia não é mais essa. Eu modifiquei a minha leitura. Estou falando você mudar de pontos em coisas secundárias, como por exemplo, eu era pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista. Acreditava em 1000 anos, igreja arrebatada antes da tribulação, 7 anos, tudo bonitinho. Esqueminha todo, um quadro gigante que ninguém entendia, né? Eu comecei a ler a escritura e entendi, olha, não é assim. Mas isso não foge da ortodoxia. Não foge. Eu acreditava que você recebia Jesus, recebia o Espírito Santo, mas tinha que ser batizado com o Espírito Santo, evidenciado em falar outras línguas. Eu acreditava nisso. Comecei a ler o Novo Testamento, não é bem assim, né? Aí fui abandonando essas coisas. Ok. Agora, quando eu começo a tirar coisas centrais, por exemplo, eu tive professores que no seminário falavam que aqui não era a palavra de Deus, ela continha a palavra de Deus. Ela continha. Aí já temos um problema. Porque quem vai decidir qual parte é e qual parte não é? A pessoa. Essa parte aqui me ofende. Não, aqui, ó. Essa aí, essa aqui, não. Essa aqui não é. Não é. Então, os falsos mestres, eles vão abandonar e modificar a doutrina de Cristo. Se a gente vê alguém modificar, tendo uma nova revelação, um novo jeito, porque a gente tem 2000 anos de igreja. Então, se alguém interpretar um texto de uma maneira que nunca ninguém interpretou, ou a pessoa é um gênio, ou toda a cristandade na história é burra, né? Não faz sentido. Então, eles vão abandonar, mais além, né? Aqui a palavra prevaricar, né, parabainon, é ir além, é o progressismo. Vamos além.
Vamos além, a gente tem que progredir, tem que evoluir, atualizar os valores bíblicos. Devemos fazer isso. Atualizar os valores bíblicos. Então esses falsos mestres vão fazer isso. Só que mais ainda, eu vi o que eles são, o que eles fazem, não é? Agora, qual deve ser a minha relação em relação a eles? A reação em relação a eles, né? Já que a doutrina da separação, primeiro, as escrituras mostram que não devemos contribuir de nenhuma maneira com estes falsos mestres e seus ministérios. Aqui o verso 10 de 2 João. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina no verso 7 da encarnação de Cristo, qual é o contexto aqui de 2 João? Tinha um grupo chamado os docetas, que diziam que Jesus Cristo não veio em carne, era uma aparência de carne, como um fantasma. Ele só parecia carne, mas não era carne. Então, a girafa anda como girafa, tem cara de girafa, pelo de girafa, come como girafa, mas não é girafa. É isso que eles falavam. Aí isso estava atacando a igreja. João fala, olha, não, vocês não recebam essas pessoas. São falsos mestres. A gente não tem esse grupo aqui hoje, mas temos outros falsos mestres com outras heresias. Até porque essa heresia é um pouco difícil de engolir. Que Cristo, ele só parecia um ser humano, mas não era. O que morreu na cruz foi um fantasma, a aparência de um ser humano. Tem outra teoria que fala que Jesus, na verdade, se escondeu, ficou atrás, e quem morreu na cruz foi Judas, né? Foi Judas que morreu na cruz. Aí Jesus lá deixando um inocente morrer no lugar dele. Nem tem inocente que era Judas, mas deixou lá morrer no lugar dele. Agora, o que diz o texto? Se alguém vier ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você tem que pegar um balde de água e jogar no testemunho de Jeová quando ele vir. Não é isso. Até porque não havia testemunho de Jeová na época. Receber em casa, aonde era feito as reuniões da igreja na época? Em casa. Então, não receba esse tipo de gente na reunião de vocês. Claro, também não vai receber falso mestre na sua casa para ele ensinar você também, né? É óbvio, a aplicação é esta, né? Relação ao testemunho de Jeová ou o mormon que vem na sua porta. Se você tem capacidade argumentativa para debater com eles e paciência e quer realmente que eles vejam a verdade, faça isso. Se você não tem a paciência ou a capacidade argumentativa, o melhor é simplesmente rejeitar, porque eles estão treinados com aqueles versículozinhos. É só aqueles mesmos, se fazer, é igual a formiga, faz um negocinho aqui na rota da formiga, ela fica tonta, né? Se você fazer sair do versículo ali, eles ficam tontos. Mas eu não posso receber o ensino, a pregação deles. Por exemplo, se eu convidar um herege para vir aqui pregar, eu estou, querendo ou não, referendando ele. Mesmo que depois eu conserte, né? Eu estou referendando ele. Eu não posso trazer um falso mestre, eu não posso contribuir de nenhuma maneira com um falso mestre. Eu não posso ser hospitaleiro com a sua heresia, né? O Paul Washer fez uma coisa legal uma vez, ou não sei se é legal, mas ele fez o seguinte: ele deixou o testemunho de Jeová entrar na casa dele, deixou eles falar durante 15 minutos. Quando eles falaram, o Paul Washer falou, agora eu gostaria de falar algo para vocês. Ele, sim, claro, vocês mentiram para mim. Ele disse, como assim? Vocês não são testemunhas de Jeová. Vocês não estão testemunhando o nome de Jeová. Vocês são falsos mestres. Você pode fazer isso também, se você quiser fazer isso. Mas note bem, é pecado eu não me separar deles, de hereges. É pecado eu contribuir de alguma maneira com eles, porque quem os saúda tem parte nas suas más obras. Aqui não é porque você não dá bom dia. Não é isso. É saudar, reconhecer, endossar, ajudar o ministério deles. Significa que qualquer contribuição financeira para ministérios heréticos é o quê? É pecado. É pecado. Significa que qualquer tipo de endosso, né? Por exemplo, rádios de seita. Aqui temos uma rádio que, embora tenha muito conteúdo bom, ela é uma isca para muita gente que é Rádio Novo Tempo. Olha que coisa linda, não sei o que, olha só, não posso comer bacon, porque bacon faz mal, faz coisa lá em cima, poxa, que legal, não sei o que. Hoje é sábado, tem que ir na igreja. É assim, né? Aí eu sugiro a BBN, muito melhor, né? Que a Batista também, né? Então, obviamente é melhor. Mas entendem que eu não posso, de maneira alguma, saudar, receber, contribuir de nenhuma maneira com falsos mestres, nem com o meu tempo, nem com a minha casa, nem com os meus recursos, porque se eu fizer isso, eu estou participando de suas más obras. É isso que João está dizendo, eu não quero que vocês façam isso. Daí vem o termo doutrina da separação, que foi esquecida, você não escuta mais isso. Isso era uma doutrina fundamental no meio batista dos anos 50, doutrina da separação.
né? Aí chamava a gente de sectário. Vocês estão criando problema. Aí a gente falava, não, quem está criando problema são vocês que desobedecem a Bíblia. Se vocês obedecessem, não teria nenhum problema. Então, olha como isso é importante. Eu não posso contribuir de nenhuma maneira com falsos mestres e seus ministérios, inclusive financeiramente. Eu enviar uma oferta como um pregador da prosperidade, eu estou pecando. Eu enviar uma oferta para ajudar uma seita, eu estou pecando. Eu estou pecando. Por quê? Porque a Bíblia me proíbe de fazer isso, né? Vamos abrir ali em Romanos 1:32. Então, não ser hospitaleiro, não receber seu ensino em casa ou na igreja. Por exemplo, eu nunca permitiria, de maneira alguma, uma pregação herética na minha casa. Não tem jeito. Pode vir quem fosse. Não vai. Né? Eu não permito nem bebida alcoólica dentro do meu quintal. Né? No meu casamento, meu tio levou a escondido. Né? Tudo bem, né? Foi criativo, pelo menos. Assim. Devo reconhecer que a criatividade foi incrível. Aí estava lá no canto, tomando escondido. Pode ficar 3 horinhas. Lá em Romanos, como não falei o nome dele, então não tem problema que está gravado. Tem um monte de tio. Mas se for mais de um, vou olhar para o outro. Romanos 1:32 diz o seguinte, falando das más obras, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Quem se agrada da impiedade dos outros também é ímpio. Então nós não podemos compactuar com falsos mestres. Não existe meio termo, realmente não existe meio termo. Mas ele tem coisas boas. Se ele de alguma maneira, eu não estou falando de posição divergente, por exemplo, eu sou batista, eu gosto do Hernando Dias Lopes, que é presbiteriano e é pedobatista. Não, isso aí não é disso que eu estou falando. Né? Eu não estou falando disso, de divergências secundárias ou divergências que não afetam a salvação, a doutrina de Cristo. Estou falando claras divergências. Né? Eu não tenho meio termo, eu tenho que me separar. Por quê? Porque senão eu estou endossando esses falsos mestres. As Escrituras também mostram que eu devo romper comunhão com toda pessoa e instituição herética. É que a gente vai entrar num problema. Né? Por quê? A Aliança Batista Mundial, da qual somos filiados, essa parte ruim de gravar, a Aliança Batista Mundial, da qual somos filiados, ela também tem filiada a União Batista da Itália, que aceita o casamento homossexual. Nós estamos filiados numa instituição com outras instituições que aceitam coisas que nós não aceitamos. Isso é um sério problema. A Convenção Batista do Sul, ela rompeu comunhão com a Aliança Batista Mundial. Qual é a solução? Para mim a solução é simples, a Aliança Batista Mundial expulsar todo mundo, que isso seja errado. É muito simples a solução. Isso vai acontecer de maneira nenhuma. Né? Ninguém se importa também com a gente. Né? O fato é esse. Mas, qual é o ensino das Escrituras? Romper comunhão com toda pessoa e instituição herética. Quando uma instituição séria não faz isso, ela está pecando. Ela está em erro. Vamos abrir ali em 2 Coríntios 6. Aliás, 85% dos anglicanos do mundo romperam com a igreja anglicana da Inglaterra, que é a igreja mãe, quando ela aceitou a união homoafetiva. 85% dos anglicanos do mundo inteiro excomungaram a igreja mãe. Né? Que isso é coisa linda, maravilhosa, né, de acontecer. Anglicanos, que a gente, anglicano é mais liberal, uns caras falaram, não, aqui não vai entrar. É uma pena que alguns nichos nossos isso não ocorra. 2 Coríntios 6, 14 diz o seguinte. Claro que aqui é para a questão de comunhão, até a questão de negócio. Na época, os negócios eram muito escusos. Você era sócio de alguém e essa pessoa fazia sacrifício para o seu Deus. Mas a gente tem que aplicar para a nossa época. Né? Não vos prendais em um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Né? Por isso que nós não podemos, no nosso caso, aceitar maçons
como membros da igreja, obviamente. Que comunhão entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos recebereis. Aqui um ponto importante. Aqui fala, não, templo de Deus e templo dos ídolos. O templo de Deus é a igreja, somos nós. Por exemplo, uma instituição que claramente coloca algumas pessoas como medianeiras de salvação, ou pessoas que elas podem conceder graças do céu. Isso é idolatria, correto? Logo, uma instituição bíblica não pode ter comunhão com uma instituição assim. Significa que qualquer tipo de ecumenismo com Roma tem que ser descartado, enquanto Roma não se arrepender de seus pecados. Que comunhão entre Cristo e Belial? O templo de Deus e o templo dos ídolos. Eles vão alegar o seguinte: nós não cometemos idolatria. Nós praticamos dúlia, hiperdúlia e látria. Já ouviram esse termo? Então, o que é a dúlia? É a veneração a santos. O que é a hiperdúlia? A veneração a Maria. O que é a látria? A adoração a Deus. Qual católico do mundo chega assim, agora, nesse momento, estou aqui diante de São Francisco, eu vou praticar agora a dúlia. Estou praticando a dúlia. Agora vou praticar a hiperdúlia com a imagem de Maria. E agora vou praticar a látria com Jesus. Alguém faz isso? Não, não faz. Eles pedem, oram e dão beijinhos no santo. Ou na imagem. Isso é idolatria, correto? Logo, uma ideia bíblica de separação é que eu não posso ter comunhão com quem pratica isso. Não há como ter comunhão. Não estou dizendo que eles devam ser desrespeitados ou achincalhados, mas não pode haver ecumenismo. Simples. Essa é a doutrina da separação. Você não pode ter comunhão com quem não tem comunhão com Deus. Não pode haver. Né? Outros textos ali em Timóteo 3,10. 1 Timóteo 6,5, melhor dizendo. 1 Timóteo 6,5. Depois é Tito 3,10. 1 Timóteo 6,5. Diz o seguinte. Aqui fala dos falsos mestres que querem enriquecer, né, por meio da verdade, né, pregando o evangelho. Diz o seguinte: perversas contendas de homens corruptos de entendimento, logo não podem ser crentes, né? Corruptos de entendimento, privados da verdade, não são crentes, correto? São privados da verdade, corruptos de entendimento, cuidando que ganho seja piedade. Isto é, cuidando que você pode usar a piedade como fonte de lucro. O que eu tenho que fazer com essas pessoas? Aparta-te dos tais. Agora, aparta-te dos tais só está na King James, na ACF e na corrigida, tá? As outras não está. Não está. Então, as outras você não precisa se apartar. Mas como a gente usa essas, a gente se aparta. Né? Aparta-te dos tais. Então, eu não posso ficar com um herege ou com uma instituição que destoa da doutrina bíblica. Ali em Tito 3,10, essa é a doutrina da separação. Ela é antipática, não é? Por quê? Porque você está dizendo o seguinte, olha, eu não posso caminhar com você mesmo você dizendo que você serve a Jesus. Por quê? Porque você não serve a Jesus. É uma doutrina extremamente antipática. É chata essa doutrina. Só que ela é bíblica. Então eu não tenho escolha. Não há o que fazer. Né? Porque é melhor agradar a Deus ou agradar os homens? A Deus. Tito 3,10 diz o seguinte: ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aqui a expressão em si mesmo condenado, autocatacritos, significa autocondenação. Ele impôs em si mesmo uma condenação por ser herege. Agora, o que eu tenho que fazer com essa pessoa? Eu tenho que ter comunhão? Vamos pensar como Jesus, vamos ter amor, vamos se abraçar. Ele é um herege, ele nega verdades fundamentais, ele nega a Escritura, ele nega a volta de Jesus, tudo isso. Mas vamos se abraçar, vamos orar juntos. Eu vi um vídeo hoje, ela me mostrou, que eu fiquei estarrecido. Há uma pastora, já começa errado, mas tudo bem, dizendo o seguinte: não, se você tem um filho homossexual, ele vai casar, uma filha, você deve ir no casamento, não como crente, mas como mãe. Como é que faz isso? Então, se o meu filho quiser ser ordenado como pai de santo, eu vou como pai e não como crente. O que a Bíblia fala sobre comportamentos, sobre crenças errôneas? Eu tenho que endossar indo? Eu tenho que
reprovar, me afastar. Veja bem, não estou dizendo que a pessoa tem que proibir a pessoa adulta fazer o que quer, faz o que quer. Agora, se eu for em tal local, eu estou dizendo o seguinte, eu aprovo. Ah, mas ele sabe que tu não aprova. Eu estou dizendo que eu aprovo, a minha presença é uma aprovação. A minha presença é uma aprovação. Então, o que eu faço como herege? Eu evito ele. E Apocalipse 18:4, temos uma advertência aqui. Aqui fala da grande Babilônia, uma meretriz, uma prostituta adúltera, que parecia ser uma igreja, mas que ela é adúltera. Ela matava os santos, ela fornicava, ela traía com os reis da terra, ela se aliou com o Estado. Não preciso dizer quem parece. Diz o seguinte, verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Vamos supor que estamos aqui, né, aí, por algum motivo, a maioria da igreja entenda que a Bíblia não é mais a palavra de Deus. E você não consiga modificar isso. No estatuto que a gente está elaborando vai conseguir, porque o patrimônio da igreja ficará com quem for fiel aos princípios bíblicos, independente do número. Pode ser uma pessoa, pode ser meia pessoa. Vai estar isso no estatuto, né? Vamos supor que eu tenha esquecido de botar isso no estatuto. E a maioria da igreja se torna herética. E você não consegue modificar. Ah, mas eu vou ficar aqui porque eu gosto das pessoas. Está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Porque sai dela, povo meu, para que não incorra nos teus pecados. Isso tudo que eu mostrei foi dado um nome no início do século. Um nome que eu não uso porque hoje foi muito deturpado. É chamado de fundamentalismo, né? Fundamentalista. Já ouviram essa expressão? Ela é negativa, né? A expressão negativa. O que é um fundamentalista? Alguém que tem fundamentos. Eu me considero conservador. Porque o fundamentalismo de hoje, ele coloca pré-milenismo, um monte de coisa que não é fundamento, né? Mas o que é isso? No início do século XX, as igrejas estavam basicamente entregues ao liberalismo. O que era isso? As igrejas, em boa parte delas, não criam mais que a Bíblia era a palavra de Deus, não criam nos milagres de Jesus, não criam no nascimento virginal. Isso era ensinado nas igrejas. Elas estavam num declínio gigantesco. Vê como hoje é a Europa, começou lá e acabou lá. Nos Estados Unidos surge um movimento que fala o seguinte: não, isso está errado. Escreveram um manifesto chamado The Fundaments, os fundamentos. E quais eram os fundamentos desse grupo, né? Eram 5. Primeiro, o nascimento virginal. Jesus nasceu de uma virgem. Por quê? Porque eles falavam que não nascia de uma virgem. Os crentes falavam isso. Eu tenho um livro de teologia sistemática contemporânea ali, né? E tem autores ali que falam que os milagres não ocorreram e que Jesus nasceu de uma virgem. Tá. Falam isso abertamente, né? Então, fundamentalismo, os fundamentos da fé. Nascimento virginal, Jesus nasceu de uma virgem. Realidade dos milagres, Jesus fez milagres. O comentário que eu tenho, até falei isso numa EBD da Broadman, que é ótimo, que a Joerp lançou, mas no comentário que Jesus anda pelo mar, o comentário fala que Jesus foi indo pelas pedras assim. Então, os milagres de Jesus fez milagres. A expiação substitutiva, o que é isso? Jesus morreu para pagar o preço do pecado no lugar dos pecadores. Ele pagou ao Pai, ele recebeu a punição em nosso lugar. O Pai o puniu, expiação substitutiva. Hoje tem batistas negando isso. Tem um pastor amigo meu que fala: esse negócio de Jesus morreu para pagar o preço é uma bobagem. Ele falou isso no telefone, né? Aí eu mandei um monte de texto para ele. Um monte de texto, né? Expiação substitutiva, a ressurreição corpórea de Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos. E a inspiração plena das Escrituras. Sabe o que é engraçado? Tudo isso aqui qualquer crente, quando se converte, acredita. Então, no início do século XX, para ir contra o movimento liberal, surgiu um movimento que falou: esses são os fundamentos. E foram chamados de fundamentalistas. Em tese, nós somos fundamentalistas, embora a gente não use esse nome, porque é um nome que espertamente foi queimado, né? O fundamentalista. Mas é quem tem fundamentos. Como radical é quem tem raiz, né? Raiz. Você é muito radical. Você tem raiz firme. Então,
nós temos uma doutrina que foi esquecida, a doutrina da separação. O que os fundamentalistas eles proporam na época? Olha, vamos purificar as convenções, purificar as igrejas, e aquelas que a gente não conseguir, os grupos se separam, né? Foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram na época. E deu certo, né? E deu certo, e a gente teve frutos desse grupo. Por exemplo, um fruto desse grupo, desse movimento, um tal de Billy Graham, né? Que não, embora tivesse um diálogo maior com outros grupos, ele é fruto desse movimento. Então a gente observa que nós temos um dever também de adorar a Deus, sim, mas de separar de tudo que é errado, né? A gente tem outros desafios na nossa época. A questão da moralidade, o que é certo, o que é errado, a questão se a Bíblia ainda ela é atual para a gente, se ela faz sentido para a gente. Dificilmente um liberal hoje vai negar os milagres de Cristo. Pega mal falar mal de Jesus, né? Mas vai negar outras coisas. Vai negar, por exemplo, a regeneração. Eu não acho que nenhum homossexual se converte. Ele está negando o poder de Deus. Está negando o poder de Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque nós seremos um dia cobrados por Jesus. Vocês se separaram, como eu ordenei que vocês se separassem. Sai dela, povo meu. Alguma dúvida? Não? Vocês creem esses 5 pontos, né? O nascimento virginal, vocês creem? Tá, a irmã nem falou que não. Temos... nascimento virginal, milagre de Cristo, expiação substitutiva, ressurreição corpórea, inspiração das Escrituras. Inspiração plena, tá? Porque surgiu uma forma de crer, mas não crer. O que eles falam? Olha, eu creio que a Bíblia é inspirada. Tudo nela. Mas os originais se perderam, então... Qual o sentido de Deus inspirar o texto e Deus não providenciar que esse texto seja mantido? Deus não quis ou Deus não tem poder para isso? Aí o que o cara está dizendo? Olha, eu creio que só os originais são inspirados, os autógrafos. Mas eu não tenho eles. Então... Como é que ele sabe que os originais são inspirados se ele não tem? A menos que o texto seja mantido, né? Então o que nós cremos como igreja? Que ela é inspirada, mas também preservada. O que é óbvio, Deus não vai inspirar um texto que ele não possa preservar. Não faz o menor sentido, né? Só se Deus fosse esquizofrênico. Então e a história atesta isso, os 5.000 manuscritos, né? Então, só esse adendo que eu falo, que é uma nova forma de liberalismo muito sutil, que você vai ouvir às vezes no Instagram, não, olha, esse texto aqui, ele não se encontra nos melhores manuscritos, são 2 manuscritos só, do século IV, que não tem. Isso aqui é um texto duvidoso. A mulher adúltera, eu não prego mais a mulher adúltera. Por quê? Porque é um texto duvidoso. Mas dúvida de quem? Eu não tenho dúvida do texto, né? Foi pregado durante 1900 anos, agora é duvidoso. Ao final de Marcos eu tenho dúvida, né? Esse cara tem mais dúvida que certeza. Aí vai picotando, né? Só para a gente encerrar, para ver como isso é sutil, esse liberalismo moderno. Vamos abrir em Marcos, capítulo 16. O que eles falam? Verso 8. Eles falam do verso 9 ao 20, não é Bíblia, tá? Terminou no verso 8. Viu como ele é sutil, Satanás? E negar a Bíblia inteira não deu certo. Eu vou fazer o quê? Eu vou negar partes, né? É muito mais fácil. Marcos. Então, se você vê algum pastor negando isso aí, olha, foi picado pelo liberalismo, né? Marcos 16:8. Vamos supor, hipoteticamente, um exercício hipotético, que o 9 ao 20, esse trecho inteiro, ele não existe, tá? Ele não é Bíblia, que é o que falam. Tá, vamos supor isso, ok? Olha como é que termina o Evangelho. Eu pergunto, você é Espírito Santo, você está esperando o autor. Você terminaria o Evangelho dessa maneira? E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Você termina uma história de ressurreição assim? Faz algum sentido? Eu até botei Feliz Páscoa para quem gosta do texto crítico, eu botei o verso 8 aqui. A Páscoa foi isso, a mulher saindo correndo com medo. Então, tomem cuidado com Satanás, ele é muito sutil, né? Nossa época é isso, outras coisas. Daqui a 20 anos vai ser outras coisas, mas ele vai continuar. Porque qual é a primeira coisa que ele fez? O primeiro liberal da história é Satanás. Foi assim que Deus disse? Mas foi assim mesmo? Tem certeza que foi assim que Deus disse? Lá no início, né? O primeiro liberal é ele. Amém? Vamos ficar em pé então, vamos orar ao Senhor. E eu tenho certeza que a nossa igreja ela é uma igreja conservadora. Não vou chamar de fundamentalista para não ofender as irmãs, né? Não ofender a igreja, né? Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, Deus, e pelo teu amor, Pai. E eu te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, Deus, essa difícil doutrina, Deus, a doutrina da separação, Senhor. Que possamos, Senhor,
como crentes no Senhor, buscar mais a tua honra do que a aprovação humana, Senhor. Abençoa-nos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.